Galerinha, tudo bem com vocês, minha gente? Galera, no nosso vídeo de hoje nós iremos tratar sobre o operador de D'Alembert, galera, tá certo? Gente, vejam só, esse é um operador que eu consideraria um dos mais importantes. Certamente você usa Wi-Fi, não é? Mas você já se perguntou como no que o Wi-Fi ele funciona? Ele funciona justamente, galera, com os operadores vetoriais e com o operador D'Alembert. O operador de D'Alembert ele é uma ferramenta essencial em uma matéria que a gente só vê na faculdade, que se chama Física Matemática. Esse operador, galera, ele basicamente também descreve como as ondas eletromagnéticas elas se propagam no espaço e no tempo. E a gente vai ver justamente agora como que esse operador funciona. Primeiramente, para a gente começar, galera, vejam só, a gente vai entender primeiro a estrutura do operador de D'Alembert. Olha, mas você também pode chamar de operador D'Alembertiano ou também chamar de operador caixa, tá certo? Ele tem esses nomes específicos. Então vejam só, o operador de D'Alembert, a gente vai chamar ele por esse quadrado aqui. Esse quadrado representa o operador de D'Alembert, onde seus componentes são o Laplaciano espacial menos o inverso do quadrado da velocidade da luz vezes a derivada de segunda ordem em relação ao tempo. Nós temos aqui uma derivada parcial de segunda ordem, tá certo? E escrevendo dessa forma aqui, recorde das aulas de Laplaciano que a gente já teve aqui no canal, que o operador Laplaciano é um operador formado por derivadas parciais de segunda ordem, que vai ser derivada parcial de segunda ordem em relação a x, derivada parcial de segunda ordem em relação a y e derivada parcial em relação a z. Mas só que aqui nesse operador a gente vai ter uma novidade, que agora a gente vai ter a derivada parcial de segunda ordem em relação ao tempo. Então, ou seja, esse operador aqui, ele basicamente une o espaço e o tempo. Então veja só, o D'Alembertiano analisa como as grandezas variam no espaço e no tempo ao mesmo tempo. O que isso significa? O Laplaciano, ele faz o quê? Ele mede curvatura, correto? Essa é a função do Laplaciano. Mas só que o Laplaciano em si, ele só mede a curvatura local daquele espaço. Só que agora no operador D'Alembertiano a gente vai querer ver como as grandezas elas variam no espaço e no tempo ao mesmo tempo, galera. E esse operador ele é muito usado principalmente na relatividade geral. Para quem está fazendo aí curso de relatividade geral já ouviu falar também desse operador. Então veja só, o que é a relatividade geral? Ela fala que o espaço e o tempo eles estão conectados, eles não são coisas distintas. Então por isso que o operador D'Alembertiano aparece muito na relatividade geral. E agora no eletromagnetismo, principalmente nas equações de Maxwell, a gente utiliza a velocidade da luz no operador D'Alembertiano. E segundo as equações de Maxwell, quando ele faz lá a junção, ele percebe que a luz ela é uma onda eletromagnética. Ou seja, no eletromagnetismo, a gente está falando que a velocidade da luz, aquela velocidade que é de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo, aproximadamente, a gente está falando de uma onda eletromagnética, galera. E na época, isso foi uma revolução gigantesca, porque antigamente o magnetismo e a eletricidade eram coisas separadas, eram coisas distintas. Mas aí veio o cara chamado Maxwell e ele disse, não, isso daqui é a mesma coisa, gente. Ele juntou a eletricidade com o magnetismo, que a gente chama de eletromagnetismo.
Então veja só, o laplaciano mede a curvatura local e o d'Alembertiano ele pode ser visto como uma espécie de laplaciano do espaço-tempo, já que a gente vai querer ver agora como que o espaço e o tempo eles variam ao mesmo tempo. E a derivada temporal, essa derivada aqui, ela está relacionada à velocidade da luz, que é a constante c, que a gente já viu aqui no canal, em um vídeo passado. Agora, galera, só esqueçam isso aqui por um momento, que a gente vai, já a gente vai falar disso daqui. A gente vai conversar um pouco agora sobre o problema das unidades, galera. Vejam só. O laplaciano, ele está relacionado ao espaço. Não é, galera? Ele está relacionado ao espaço. E o laplaciano, galera, ele é o espaço, ele é medido em metro. Quando a gente vai fazer a segunda derivada parcial, a gente vai ter metro inverso ao quadrado. Vejam só, a gente vai ter, olha, metro inverso ao quadrado. Para explicar melhor, para você não ficar confuso, a gente tem aqui a derivada parcial em relação a x. Essa daqui é a primeira derivada parcial. Ela vai ser medida em aproximadamente 1 metro inverso. Ela vai ser medida em metro inverso, certo? Aí, quando a gente for fazer a segunda derivada parcial em relação ao espaço, quando a gente for fazer a segunda derivada parcial, vai ficar metro inverso ao quadrado, porque a gente está derivando duas vezes. E agora falando do tempo, então vejam só, nós temos aqui a derivada de segunda ordem em relação ao tempo. Deixa eu colocar aqui só um portanto, tá certo, galera? Então vejam só, nós temos aqui a primeira derivada parcial e o tempo, segundo o SI, o Sistema Internacional de Unidades, o tempo ele é medido em segundos, mas como a gente está falando de uma derivada, vai ser segundo inverso, porque o inverso isso é o inverso, galera, de qualquer coisa. Então vejam só, aí quando a gente for derivar novamente, a gente for fazer a segunda derivada parcial em relação ao tempo, aí a gente vai ter metro não, galera, perdão, a gente vai ter segundo inverso ao quadrado, galera. E vejam só uma coisa aqui, se a gente tem metro inverso ao quadrado e a gente vai subtrair ou somar por segundo ao quadrado. Galera, isso daqui não tem significado físico. Isso daqui é proibido a gente fazer na física. Porque é a mesma coisa que eu fazer 5 metros menos 3 segundos. Isso não tem sentido físico, entendem? Então, galera, a gente tem que resolver aqui um problema, que é o quê? O problema das unidades. A gente tem que resolver esse problema. Galera, vejam só. Como a velocidade da luz ela é medida em metros por segundo, a gente vai fazer uma sacada aqui agora. Vou até separar aqui, tá certo? A gente vai fazer aqui, vamos resolver esse problema. Então vejam só, a gente tem aqui a velocidade da luz, que é a constante c, que é uma constante universal da natureza. E ela é medida em metro por segundo, galera. Ela é medida em metro por segundo. Assim, olha, metro por segundo. Aí, como a gente está falando de derivadas parciais de segunda ordem, a gente vai elevar c ao quadrado, certo? A gente vai elevar c ao quadrado. Se a gente está elevando c ao quadrado, a gente vai elevar também um metro por segundo ao quadrado. Então vejam só, a gente vai elevar metro por segundo ao quadrado. Fazendo aqui essa propriedade da potência, a gente vai ter metro quadrado por segundo ao quadrado. Essa primeira parte aqui a gente fez.
Então vejam só, como a gente está falando do inverso, eu quero o inverso disso daqui. Então vejam só, vai ficar 1 sobre c a segunda, porque a gente está falando do inverso da velocidade da luz, que é igual justamente ao inverso da unidade. Aí vai ser, olha, metro quadrado por segundo ao quadrado, porque a gente está falando, galera, do inverso. Aí veja só o seguinte agora, existe uma propriedade na matemática, quando a gente tem uma fração no denominador, né? A gente vai multiplicar pelo inverso dela. Então vai ficar assim, olha. 1 sobre c ao quadrado vai ser igual a segundo ao quadrado por metro sobre metro ao quadrado, certo? A gente vai fazer dessa forma. O que foi que eu fiz aqui? Eu peguei o inverso dessa fração aqui debaixo do denominador, que é segundo ao quadrado, e eu só simplesmente inverti, olha, vamos supor, aí aqui eu tem metro quadrado por segundo ao quadrado, eu só inverti só, eu coloquei segundo ao quadrado por metro quadrado embaixo. Isso é o que a gente chama de inverso, galera, tá certo? Bom, aí essa primeira parte aqui a gente conseguiu resolver. Aí agora a gente vai multiplicar pela derivada temporal. Veja só, o operador ele usa isso daqui, olha. Ele usa o inverso da velocidade da luz com a derivada temporal. Então veja só, você agora vai fazer uma análise dimensional aqui. Veja só, qual é o inverso da velocidade da luz ao quadrado? Vou colocar aqui embaixo. Será, veja só, segundo quadrado por metro quadrado. A derivada, ela é 1. E o tempo, ele é medido em segundos. Como a gente está falando de uma derivada de segunda ordem, vai ser ao quadrado. E vocês percebem que aqui, esses carinhas, eles já se cancelam. Veja só, aí ó, tchau para esse aqui e tchau para esse daqui. E a gente conseguiu, galera, resolver o problema das unidades. Então, o tempo e o espaço, eles vão ficar agora com as mesmas unidades. Nós conseguimos resolver esse problema. Então isso significa o quê? Que o espaço e o tempo, eles vão ficar com as unidades iguais, galera. Tá certo? A gente conseguiu resolver esse problema, porque na física isso é uma coisa proibida. Você não pode somar ou subtrair unidades diferentes. Tá certo, galera? As unidades, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, as unidades têm que ser padrão, galera. Tá certo? Elas não podem ser diferentes. Aí agora a gente conseguiu resolver o problema das unidades. Vamos falar agora sobre essa belíssima equação aqui, galera. Vejam só. Quando é muito comum aparecer essa expressão aqui da função φ. Isso é uma letra do alfabeto grego, galera. Tá certo? Aí quando o operador ele for igual a zero, lembra da equação de Laplace quando ela era igual a zero? Aqui vai ser com outro sentido. Quando o operador for igual a zero, significa que não existe curvatura local naquela região. Galera, não significa exatamente que o tempo e o espaço eles não variam. Significa que não tem curvatura ali, galera. Porque o operador de D'Alembert, ele busca ver como as grandezas elas variam no espaço e no tempo ao mesmo tempo, galera. Tá certo? Então isso daqui é o que a gente vai chamar de operador de D'Alembert. O operador de D'Alembert, como eu já falei para vocês podem chamar de operador caixa,
operador D'Alembert, operador D'Alembertiano. Na faculdade é mais utilizado também o operador caixa, justamente para ficar mais fácil para os alunos entenderem. E ele é simbolizado justamente por esse quadrado aqui, olha. Esse quadrado é o que a gente vai chamar de D'Alembertiano, galera. D'Alembertiano. A gente vai chamar esse quadrado de D'Alembertiano, que é justamente o operador, galera. Tá certo? Galera, agora para a gente colocar em prática o que nós aprendemos, vamos fazer alguns exercícios, tá certo, galera? Para a gente treinar e vocês vão ver. Exercício 1. Propagação de um campo escalar unidimensional. Considere o campo escalar φ de xt igual a x à terceira mais t à terceira, que representa uma quantidade física dependente da posição x e do tempo t. Determine o operador de D'Alembert. Bom, galera, agora nesse primeiro exercício aqui a gente tem uma função. Vejam só, no lugar do f, quem assumiu foi a função φ, que é uma letra do alfabeto grego. É como se eu dissesse que essa daqui é uma função f, por exemplo, dessa daqui. Galera, aqui a gente vai ter uma novidade agora, tá certo? Vejam só, ele pediu para a gente calcular o operador de D'Alembert. Veja só o seguinte, o operador D'Alembert, ele é escrito por esse quadrado aqui, tá certo? Só que agora vai ser o D'Alembert da função φ, que vai ser igual ao Laplaciano espacial, que a gente já conversou aqui no canal, o Laplaciano espacial, menos o inverso da velocidade da luz ao quadrado, veja, o inverso da velocidade da luz ao quadrado, vezes a derivada temporal. É uma derivada de segunda ordem em relação ao tempo. Nós temos aqui uma derivada agora em relação a t. Derivada parcial de segunda ordem. Esse daqui é o operador de D'Alembert. Destrinchando aqui agora o Laplaciano, olha, a gente pode fazer isso daqui, olha. Vê só, a gente vai montar o Laplaciano aqui. E como é que é o Laplaciano? Vai ser derivada parcial de segunda ordem da função em relação a x mais derivada de segunda ordem da função em relação a y mais derivada parcial da função em relação a z. Aí vai menos o inverso da velocidade da luz ao quadrado vezes a derivada temporal. Esse daqui é o que a gente chama de operador de D'Alembert, tá certo? O que a gente vai fazer de primeira? A gente vai calcular o Laplaciano espacial. Essa parte é tranquila. Veja só, a gente tem o Laplaciano ali. Primeiro a gente vai calcular o Laplaciano espacial. Por que eu estou falando Laplaciano espacial? Por causa das coordenadas espaciais, que são x, y e z, certo? Então vejam só, galera. Primeiramente, a gente vai derivar, né, em relação a x. Vamos fazer a derivada em relação a x. Derivada, vamos fazer a primeira derivada. Vamos lá, para você ver como é. Primeira derivada, que é em relação a x. De x, deixa eu colocar aqui, x à terceira. Bom, o expoente ele vai para baixo e a gente vai diminuir uma unidade dele. Então vai ficar 3x à segunda.
E derivando novamente esse resultado, por isso que é uma derivada de segunda ordem, a gente vai fazer isso daqui, olha. A gente só vai derivar novamente em relação a esse resultado aqui. A gente só vai derivar em relação a ele. Aí o expoente vai para baixo, a gente diminui uma unidade dele. Aí, ó, quanto é 3 vezes 2? 6. Diminui uma unidade do expoente, vai ficar 6x. O 1, galera, ele tá aqui, ó, mas não precisa a gente colocar 1. Então, quando ele não aparece, significa que é 1 aqui em cima, tá certo? Aí pronto, você encontrou o seu Laplaciano espacial aqui, que é 6x. Mas o que eu faço com o tempo? O tempo ele permanece como uma constante aqui, que é o t. Galera, o Laplaciano ele mede as curvas, ele mede as dimensões espaciais, galera. Por isso que a gente chama de Laplaciano espacial. Como o tempo ele é uma outra coisa, é uma grandeza diferente, a gente não pode derivar o Laplaciano em relação ao tempo. Eles são coisas separadas. No momento, as grandezas são coisas separadas. Então veja só, a gente vai derivar em relação ao tempo. O Laplaciano espacial você já encontrou. Aí você pega o operador D'Alembert, o quadrado. Aí você somente substitui, galera, por 6x, o Laplaciano, 6x. Aí, ó, vai menos o inverso da velocidade da luz ao quadrado. Aí vai vezes a derivada temporal de segunda ordem. Aí, galera, a gente vai derivar em relação às coordenadas espaciais, né? E a gente vai derivar agora em relação ao tempo. São coisas distintas. As grandezas, as unidades são coisas distintas. Então a gente vai fazer, olha, a derivada, olha, em relação da função em relação ao tempo. Beleza, aí a gente vai derivar o tempo. O expoente ele vai para baixo e a gente vai diminuir uma unidade dele. Então veja só como é que vai ficar. Aí aqui vai ficar 3t ao quadrado. Aí a gente derivando novamente esse resultado, a gente só vai derivar duas vezes, derivada parcial de segunda ordem, veja só. Aí o expoente vai para baixo e a gente diminui uma unidade dele, que vai ficar 6t. Então aqui, olha, você coloca que a derivada temporal ela é 6t, galera. Galera, vejam só, em um outro vídeo eu vou ensinar para vocês como ter a intuição geométrica, como vocês enxergarem a região através dos resultados, tá certo, gente? Então, galera, esse daqui, olha, foi o nosso resultado. Mentira, foi só isso? Só isso. Ou você também, olha, você pode escrever dessa outra forma assim, olha. Você pode escrever, já que a derivada temporal está relacionada à velocidade da luz, aí o operador D'Alembertiano, que é o quadrado da função φ, vai ser, olha, 6x, que é o Laplaciano espacial que a gente acabou de encontrar, menos 1 sobre o inverso do quadrado da velocidade da luz. Aí aqui, galera, tem um segredo. Perdão, galera. Aí aqui tem um segredo, olha. Em vez de você colocar 1 aqui, você coloca o 6t aqui em cima. Por quê? Porque a derivada temporal está relacionada à velocidade da luz. Então você também pode colocar dessa outra forma aqui, olha. E pronto. Só isso. Você pode colocar dessa outra forma aqui, olha, galera. Tá vendo?
Então agora, gente, vamos para o nosso segundo exercício para a gente colocar em prática o que nós aprendemos. Exercício 2. Potencial eletromagnético em uma região do espaço. Considere o potencial escalar. Φ de t, x, y, z igual a x à segunda, yt, mais t à segunda, xz, mais y à segunda, z. Calcule o operador de D'Alembert. Então vamos para o nosso segundo exemplo. Como a gente está começando agora com esse operador, né, galera? O objetivo é que a gente aprenda primeiro a calcular, tá certo, galera? Algumas funções mais simples para a gente já ter conhecimento sobre quando a gente for fazer questões mais avançadas sobre a equação da onda, essas coisas assim, galera. Então vejam só, ele pediu para a gente calcular também o operador de D'Alembert, que é escrito dessa forma assim, olha. O operador caixa igual ao Laplaciano espacial, veja, menos o inverso da velocidade da luz ao quadrado vezes a derivada temporal de segunda ordem. Galera, vejam só. Segundo a teoria da relatividade, o tempo e o espaço, eles estão conectados. Mas só que existe uma coisa. As grandezas, elas são diferentes. Metro e segundo, por exemplo, são grandezas diferentes. Galera, foi isso que eu quis dizer no exemplo passado, tá certo? Para você não ficar com dúvida. Então veja só. Aqui a gente vai calcular o operador da D'Alembert, mas primeiro você vai calcular o Laplaciano espacial. Você vai calcular o Laplaciano. Vamos montar ele aqui. Que vai ser, olha, Laplaciano da função φ, derivada parcial em relação a x, mais derivada parcial em relação a y, mais a derivada parcial em relação a z. Aí a gente vai fazer o que agora? A gente vai calcular as derivadas parciais de x, de y e de z. O tempo fica para depois. Tá certo, galera? Porque lembre, espaço e tempo são grandezas diferentes. Tá certo, gente? Então vamos lá, vamos calcular agora a primeira derivada parcial. Vamos lá, primeira derivada parcial em relação a x. Vamos lá. Aqui, olha, o expoente vai para baixo e a gente vai diminuir uma unidade dele. Então aqui vai ficar 2x yt mais t ao quadrado. A derivada de x, galera, é 1. Aí todo número vezes 1 vai dar ele mesmo, mas nesse caso aqui a gente está falando de letra. Aí ele vai ser substituído por 1. T ao quadrado vezes 1 vezes z vai dar t ao quadrado vezes z. Então só vai sobrar essas variáveis aqui, olha. Aí vai mais esse daqui, derivado da constante, vale 0. Aí a gente vai fazer a segunda derivada parcial, galera. Tá certo? Nós iremos fazer aqui agora a segunda derivada parcial. Veja só. Segunda derivada parcial em relação a x. Vamos derivar novamente agora esse resultado aqui, olha. Aí a derivada de x vai ser 1, ele vai sumir novamente, vai ficar 2yt. Derivada da constante vale 0, né, galera? E duas parcelas desse daqui zeraram. Aí agora a gente vai fazer a derivada parcial em relação a y. Vamos fazer agora a derivada em relação a y. Lembre-se que quando a gente se trata de uma derivada parcial, a gente vai derivar em relação àquela variável e as outras vão permanecer como constantes. Então, x ao quadrado aqui ele permanece como constante. Derivada de y vai ser 1, então só vai sobrar
x ao quadrado t. Aí, ó, vai mais. Derivada constante, galera, é zero. Não precisa nem colocar o zero aqui, eu só estou colocando para você ver. Aí, olha. O expoente vai para baixo e a gente vai diminuir uma unidade dele. Então aqui vai ficar 2yz. Aí a gente vai fazer agora a segunda derivada parcial em relação a y. Olha, segunda derivada parcial. Aqui, olha, a derivada constante vale zero. Esse outro cara aqui já zerou. Derivada de y vale 1. Então só sobrou 2z. Aí agora a gente vai fazer a derivada em relação a z para a gente finalizar o laplaciano espacial. Vamos lá. Aí aqui, derivada da constante vale zero. A derivada de z aqui é 1. Então, esse z aqui, ele some. Mas a derivada de z aqui também é 1. Só ficará y a segunda. E aqui, galera, a gente só tem, olha, derivada da constante. Então, esses carinhas aqui, olha, zerou. Todo mundo aqui zerou, porque é derivada da constante, galera. Tá certo? Aí agora a gente vai calcular a derivada em relação ao tempo. Vamos montar aqui o operador D'Alembertiano. Vou montar aqui para vocês. Opa! Vou montar aqui para vocês, que é esse quadrado aqui, que simboliza o operador de D'Alembert, da função φ igual a... Aí a gente vai montar, né, o laplaciano espacial aqui, olha. Agora, que será o resultado das segundas derivadas parciais, 2yt mais 2z. Pronto. Então você vai pegar esse resultado e colocar aqui no laplaciano espacial. Feito isso, galera, agora a gente vai fazer a derivada em relação ao tempo, uma derivada de segunda ordem. Vamos lá, gente. Vamos fazer aqui a primeira derivada em relação ao tempo. Aí a gente vai derivar agora em relação a t. Aqui a derivada de t vale 1, vai ficar x ao quadrado y mais 2t x z mais a derivada da constante, que vale zero. Aí fazendo agora a segunda derivada em relação ao tempo, aí a gente vai derivar novamente. Aqui vai ser zero, derivada da constante, mais aqui a derivada de t é 1, então vai ficar somente 2xz. E esse outro carinha aqui, ele já zerou. Então, a derivada do tempo será 2xz. Pronto, galera. Nós chegamos aqui agora ao resultado do operador D'Alembertiano, gente. Tá certo? Galera, então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tá certo, gente? Se você gostou, compartilha, se inscreve no canal. E galera, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, galera. Muito obrigado a todos por acompanharem nossas aulas.